Não dá pra receber o pai do Flora aqui e não tocar nesse assunto. A promessa do Corinthians foi pro Palmeiras e tal, mas você como pai que viveu essa situação de fato ali, o que você pode compartilhar com a gente dessa quase ida do Flora pro Palmeiras? O que aconteceu de fato? Salve, salve! Estamos estreando aqui hoje um quadro novo dentro do canal AD4L Podcast, os bastidores da base. Eu tenho a honra de receber aqui de forma ilustre o pai de uma das grandes promessas. E aí eu vou falar com o sorriso largo, porque é uma promessa do meu timão. Flávio Flora, satisfação, meu irmão, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Oi, Thiago, eu que agradeço o convite para estar aqui, ainda mais participando do primeiro programa aí, né? Os bastidores da base. Eu só tenho a agradecer aí pelo convite. Por que você escolheu Além das Quatro Linhas? Como o nome diz aí, Além das Quatro Linhas, a gente vê hoje, né, que o pessoal só enxerga a questão dentro das quatro linhas do futebol. Certo. E há um mundo lá fora, né? Tem pais que acordam de madrugada, que dormem tarde, crianças que, passa no carro, 3 horas no carro para ir para um treino. Tem muitos perrengues por aí e muitas dúvidas. E a gente acaba, assim, não conseguindo responder todas. Então, assim, eu resolvi aceitar, até mesmo para ver se eu consigo de alguma maneira contribuir em alguma fala minha aqui, se ajudar uma pessoa lá, já vou dar por satisfeito. Não só aquilo que todo mundo já vê dentro do futebol, mas Sim. fora do futebol, as dificuldades e tudo mais que as famílias passam, o que eu passei, e lá na época eu não tinha a quem perguntar, não tinha a quem me ajudar com isso. Nos últimos craques que surgiram do nosso futebol, o caso do Neymar, o Hendrick, o Estevão, Ronaldinho Gaúcho, todos eles têm algo em comum. Que o pai jogou bola, no caso do Ronaldinho Gaúcho, o irmão era praticamente o pai dele. Então eles tiveram essa referência muito próxima. Aí a pergunta que não quer calar, o Florinha é um fenômeno. O Flávio também bateu uma bola? Como é que é? Então, é bom que você fez essa pergunta, porque eu já passei alguns momentos aí meio engraçados, né? Muita gente vê ele jogando e pensa que o pai jogou, o pai é boleiro e tudo mais. E até no meio ali dos outros pais, dos atletas lá do clube, os amiguinhos dele mesmo. Uhum. Grande maioria, para não dizer a maioria, jogaram bola. Chegaram até uma base ou jogaram por diversão, mas jogaram. Certo. No meu caso é o contrário, não joguei. Teve momentos que o Flora jogando numa quadra e ali, né, jogando bem e tudo mais. E aí eu tava ali do lado e as pessoas não sabiam qual era o pai dele. E eu até cheguei a escutar, por exemplo, o pai ali do cabeludo ali deve ser muito bom de bola, é um craque o pai. Aí o filho seguiu os passos do pai e tal. E os amigos que estavam do lado, que sabem que eu não chuto nada, deram risada. Falou, mas se os caras soubessem. E aí eles falaram, mas deixa eu passar como o pai boleiro mesmo, né? Dá essa moral pra mim. Então esse dom dele é natural, foi algo natural. Isso é uma coisa assim absurda, meu. Tem até essa questão da ambidestria dele, né? Que eu só fui saber dessa ambidestria uma certa vez aí que um grande colega, até o André, que trabalha lá no São Paulo e tal, ele comentou isso numa primeira vez, né? Sobre... seu filho é ambidestro. Eu falei, que ambidestro? Ele falou, seu filho bate muito bem e eu não consigo saber nem qual é as pernas. Porque o Florinha foi fazer uma apresentação com ele, né? Num paralelo, né? Uhum. Esse futebol paralelo que as crianças fazem fora do clube. Certo. E nós tivemos a oportunidade de conhecer o André. E ele comentou isso. E como outros amigos também, né? Comentaram sobre essa questão, né? O Flora é ambidestro e tudo mais. E aí eu falei, da onde ele saiu isso? Essa questão do futebol dele? É sua, você que incentiva ele e tudo mais? É engraçado porque quando eu fui ver já estava meio que acontecendo. Ele praticamente me puxando pelas mãos para levar ele em algum lugar para fazer teste, né? E eu vendo ali a vontade dele, alguns amigos comentando que ele levava jeito. Então foi aí que falei, vamos fazer alguma coisa aí para ver se realmente se é isso que você gosta e se leva jeito. Cara, que curioso, né? Porque quando o pai já é do meio, o pai estimula o filho, né? Brincando com a bola, chuta com a esquerda, chuta com a direita. E o que eu percebi aqui, através da sua fala, que dele foi algo super natural, né? É dele mesmo, é dom, nasceu com o dom, né? Podemos dizer assim. Então, eu tenho, inclusive, de novo, eu tenho um colega, o Adriano, inclusive jogou na Portuguesa e tudo mais. Esse jogou bola mesmo, né? Certo. E ele comentou uma vez comigo, né? Ele viu o Florinha, ele falou, viu o Florinha brincando, ele falou, leva jeito. Então, através desses conselhos de pessoas que realmente eram da bola, foi aí que eu corri com ele para poder ver se realmente ele levava jeito, como o pessoal falava. Hoje é fácil para mim enxergar isso, certo, entender um pouco, mas lá atrás precisei mesmo dessa ajuda aí desse pessoal aí que é da bola. E quando foi que você, nessa iniciação dele assim, como que foi esse início?
você entendeu o que ele queria, que era um desejo dele e tal. Qual foi o primeiro lugar que você levou ele pra fazer um teste ou já foi numa escolinha? Como é que foi esse início dele? Meu, por incrível que pareça, assim, ele queria muito e ele ficava brincando lá no quintal de casa, né? Chutando lá a bola, fazendo um monte de coisa. E a mãe falou pra mim, ó, ele tá querendo muito jogar bola, dá uma olhada aí se ele não quer fazer alguma coisa sobre futebol e tudo mais. Falei, então filho, você quer fazer um teste? Vamos levar você ali pra ver numa escolinha e tal. Aí levei nessas escolinhas menorzinhas de bairro mesmo, né? E a primeira que eu levei, ele foi e chorou. Na verdade, ele chorou muito novinho, ali 5 aninhos, chorou, pai, os meninos é muito maior que eu e tudo mais. Quando eu voltei e falei pra mãe dele, ó, não quer saber de bola não. Só me enganou, fez eu ir até lá e tal. E tava bem naquela época das Copas das Confederações, lá que tinha o Cristiano Ronaldo, tudo, mas e essas competições passavam na madrugada. E eu peguei ele uma vez, ele e a mãe dele, acordado de madrugada, ela também ali meio que, né, acompanhando ele, pondo um pano pra ele, né, ele tinha escola no outro dia, e ela lá com ele assistindo pra ele poder ver, porque ele queria muito pra ele poder ver. Então teve essa parte do incentivo da mãe. Mas aí eu vendo realmente, né, o esforço dele de ficar na madrugada pra assistir e tudo mais, falei pra ele, vou te dar mais uma chance, vou levar você numa outra escolinha. E aí levei numa escolinha do amigo Eduardo, querido amigo mesmo Eduardo, o primeiro professor dele, e lá foi que realmente ele falou, pode deixar que o menino lava jeito, e a gente vai ajudar ele aqui, cuidar dele. E aí o resto... Aí foi o início. Foi o início. Como que chega no Corinthians? Foi através de avaliação? Alguém viu ele, levou ele lá no Corinthians? Ou alguém do Corinthians foi até o local onde ele já treinava? Como é que foi esse início? Na verdade, a gente queria fazer... a gente já tinha feito algumas peneiras, né? E assim, pra minha surpresa, todas as peneiras que ele foi, ele passou. E eu falei, nossa, acho que dá pra pensar até nos grandes, no clube grandes, né? Assim, os clubes medianos ali, ele passou em todas. Só que chegou bem numa época de uma pandemia, né? Então tava com a pandemia e os clubes estavam todos parados, né? Inclusive o Corinthians estavam parados. Então, o que havia naquela época? Tinha a questão de alguns professores, mesmo o clube estando parado, alguns professores fazendo peneira por conta própria, para antecipar, para não ter que esperar o clube voltar e perder, né? De repente, um atleta, um craque, que, né, poderia estar com eles e outra pessoa fez peneira e tenha levado. Então, a gente foi em algumas, né? Que foi até o caso do André, que era captador do São Paulo. Teve a Fernanda Grande, que é do Palmeiras. E até que se chegou num teste no Corinthians. E aí, ele foi lá se apresentar no Corinthians para fazer essa peneira. E o professor Célio, né? Mandar um grande abraço pro senhor Célio, né? O vozão de todo mundo, um querido lá dentro. Né? Ele tá no futsal, na categoria sub-7 no Corinthians. Inclusive é o maior vencedor da federação, né? Desses campeonatos de futsal da federação. Acho que ele é o maior vencedor, com mais de quase 60 títulos ou mais. O Célio foi que fez a captação dele no Corinthians. E o Célio, falou para mim até brincando, ó, ou você assina aqui já, ou eu não vou abrir o portão pra vocês saírem e ir embora. Eu vou segurar ele aqui. E aí eu falei, não, mas eu tô pensando, não tá pensando nada. Fica aqui, que aqui é o lugar dele, e eu vou ter que segurá-lo ele aqui e não vou liberar o Flora. O Flora já é nosso, é meu, e eu vou cuidar dele. E assim se foi, e o Flora estreou no Corinthians. Cara, lá isso foi na primeira avaliação dele? Na primeira avaliação dele. Caraca, velho. Então já assim, quem ainda não conhece o Florinha, acho que impossível, quem estiver assistindo esse vídeo e não conhecer o Flora, dá uma pesquisada aí no Google ou no YouTube, vocês vão ver o que esse moleque faz com a bola. O moleque é fenômeno. Então, assim, imagina o que esse moleque não fez no primeiro treino pro cara ficar maluco a ponto de falar, não, já assina aqui, senão não vou abrir o portão pra ir embora. Inclusive tem vídeos dele no futsal, um vídeo dele no futsal com o professor Célio, é bem bacana, depois dá uma procurada lá, põe o pessoal ver aí e tal. Mas foi isso, né? Então foi assim que ele entrou no quadro de atletas do futsal do Corinthians. Hoje o Flora já é uma realidade, dentro da categoria dele ele é uma realidade. E como pai de uma joia, de um fenômeno, para outros pais que estão buscando esse caminho para os seus filhos, que tem um filho em casa também que quer jogar futebol, que sonha em ser um jogador. O que você sugere, pela tua experiência, por tudo que você já viveu com o Flora, acompanhando ele em todos os locais que ele já passou, tudo que ele já vivenciou? O melhor caminho para uma criança iniciar seria um fut7, um futsal ou um campo?
É até bom que você fez essa pergunta, porque é incrível. Às vezes eu até comento, né, o tanto de perguntas que o Flora recebe, né, nas redes sociais e essas coisas, sobre a questão de como iniciou, o melhor caminho, e eu no lugar deles o que faria, né? Os pais têm muitas dúvidas. É até bom, por isso é até bom você ter me perguntado. Com relação ao início ali, o melhor caminho, eu sempre falo uma coisa. Lá atrás, antigamente, né, eu não joguei, mas eu lembro dos colegas todos na rua brincando de bola, que era o que tinha. As quadras era a rua, Sim. o campo era a rua. Então, assim, o que mais se aproxima para essa idade, para essas crianças da rua, é a quadra, é o futsal. Não sendo repetitivo, mas é onde você vai tem um tempo maior de posse de bola, um tempo maior de contato com a bola. O tamanho da bola é o mais próximo ali do que seria correto para as crianças, né? Nessa idade de 6, 7, 8 anos, até 4 anos. Então, eu indicaria iniciar sempre e que possível pelo futsal. Digo sempre que possível porque em algumas regiões é muito difícil ter quadra de futsal, né? O interior é mais campo, mas aqueles que puderem, sempre procurem o futsal. Eu acho que o melhor caminho seria o futsal. E também em cima disso, acho que tem uma onda de a invasão do futsal tomou conta dos lugares, né? Tem muita quadra de futsal nos lugares. Porém, o futsal, diferente do futsal, ele tem uma particularidade aí. Posso falar que o fato de eu ter jogado bola também, o futsal é um jogo que a bola fica muito viva. E acredito eu que as crianças que já são maiores, que já têm uma maturação ela mais elevada, elas acabam levando vantagem sobre as outras crianças que são menores, que ainda está um processo tardio, né, de maturação. E já no futsal, não. Futsal, a criança, mesmo que ela seja menor, mas que ela tenha habilidade, ela vai se sobressair, porque o espaço curto e a tomada de decisão muito rápida, e o cara que é fenômeno, ele vai conseguir fazer isso. Acompanhando o Flora e tendo essas vivências, você também percebe isso? Costumo até brincar, né? Com alguns pais, uns amigos, eu falo, né? O futsal, ele meio que entrega, ele cagueta. Porque assim, o campo e o futsal, ele demora um pouquinho. Até o menino pegar na bola, se demora um pouco pra você perceber se ele realmente sabe jogar ou não. Alguns falam, não, só na passada a gente já sabe se é craque ou não. Mas tirando isso, até o menino pegar na bola pra mostrar o trabalho dele, o que ele entende, demora um pouco. O futsal, você entrou na quadra, já recebe ela, e por isso eu digo, o futsal ele já cagueta na hora. Ele já aponta ali, ó, fala, sabe, não sabe, sabe, não sabe. E nisso, o futsal, ele meio que dá uma maquiada, né? Alguns meninos levam vantagem porque são maiores, a bola pinga muito. Então, por exemplo, você pega um menino forte que dá um chutão lá de trás, aquele gol alto, ele faz o gol e ele é o craque da partida. Futsal, a tomada de decisão tem que ser muito rápida, é um jogo que todo mundo participa do jogo o tempo todo, até o goleiro, né? O Flora, ele joga do quê? Eu vejo os vídeos dele lá, cara, ele tá em toda a parte da quadra, mas qual que é a principal função dele? Ele é ala, ele é pivô, ele é fixo? Qual que é a função do Flora dentro da quadra? O Flora jogando futsal, ele jogava como se fosse um coringa, né? Os treinadores usavam muito ele assim, dependendo da situação, vinha de fixo, outra situação de ala e alguma outra de pivô. E ele se saía muito bem nas três funções, por isso os treinadores sempre usavam, né? Uma vez em uma posição, seja em outra, e ele se saía muito bem. Essa questão da ambidestria dele ajudava muito também, né? Por causa das duas pernas. Então ele tanto jogava na ala, por exemplo, na ala direita, como na ala esquerda, né? E ali atrás ele saía para os dois lados, então ele era muito utilizado em mais de uma função dentro do futsal pelos treinadores. Hoje eles usam muito mais o fixo, né? Como driblador, né? Então ele sai com a bola. E muitas das vezes usavam o Flora como pivô justamente para parar esse último homem lá, né? Segurar esse último homem lá. Entendi. E como se tem um ala muito bom do outro lado, se colocava ele também como um ala do lado do mesmo ala do adversário. Então era estratégica, né? Que usavam para o jogo fluir, né? Resumindo, o moleque marca e joga. Essa era praticamente a função que ele fazia. Não é só... Porque assim, e aí acho que tá o grande diferencial do Flora, porque todos os grandes dribladores que nós temos têm a dificuldade de marcar. E aí, pelo que você tá falando, ele é bom também na marcação, ajudando na recomposição do time, certo? Isso que é o grande legal do futsal, né? O futsal, se você pega na bola e toca e fica parado, você não joga. E nem faz a sua equipe jogar. Então o futsal é legal.
os polivalentes, né? Você ataca, você toca, você volta, você marca. Isso é o grande barato do futsal, esse ensinamento que dá do coletivo, né? De você correr, se mover pela equipe, né? Então, se você é um jogador que fica parado no futsal ali, você acaba não jogando. A gente vê que o Flora, ele é um atleta de destaque pela parte técnica dele, né? Ele é muito bom driblador, ele tem uma leitura do jogo, assim, diferenciada. Ele faz uns gols ali que você fala, mano, como que ele fez isso? Eu já vi vídeo dele dando chapéu de direita, carretilha, aquele drible do Zidane. Tudo isso que ele traz como atleta, traz um destaque pra ele dentro da equipe. Já rolou algum tipo de ciúme por parte de outros pais? Então, o futebol, assim como outros esportes, né, e mais o futebol, eu acho que é inevitável, né? Muita gente torce, muita gente gosta, mas também tem gente que não curte, não fica enciumado com alguma coisa assim. Isso faz parte do esporte, não tem jeito. A gente não queria, mas tá lá, tá dentro, tá inserido no esporte. Mas assim, a gente leva de uma maneira bem tranquila, né? Bem suave, saudável mesmo. E fala pro Florinha, né? Jogar o futebol dele e jogar tranquilo e em paz. Recentemente eu entrevistei o Marco Aurélio e hoje ele é um ex-atleta profissional, né? Jogou Cruzeiro, São Paulo, Santos, aí tem uma baita história e hoje ele atua como empresário. E aí, uma das coisas que ele compartilhou comigo aqui, que é até um dos vídeos mais visualizados lá do Instagram, é que ele fala que estão matando a base porque não deixa o menino driblar, não pode driblar. E aí você é pai de um driblador, o menino é um fenômeno no drible, no 1 contra 1 que a gente fala, né? No mano a mano. Já aconteceu, ou você já presenciou alguma situação de algum treinador querer impor limites no Flora ou os treinadores deixam ele bem à vontade, vai lá e faz o seu melhor? Sim, não, já aconteceu e estaria mentindo aqui se falasse que nunca aconteceu. Já aconteceu sim, mas também já aconteceu por outro lado, de treinadores que incentivam ele a ir pra cima, a driblar e tudo mais. Mas assim, com relação a esse assunto, é o que eu sempre digo, né? Não é porque o menino dribla ou porque não dribla que ele não faz parte, não é especial para a equipe, né? Cada um com a sua função. Mas não driblou, não é talentoso. Não. Às vezes um menino dribla e não chega em lugar nenhum. Outro, com apenas um lançamento, coloca o amiguinho na cara do gol. Qual que é o mais talentoso para você? Para mim, é aquele que resolveu o problema. O talento dele não quer dizer que fica refém apenas do drible. Às vezes, a gente até tem, né, eu olho assim, por exemplo, eu acho, por exemplo, o Robinho, né, o Robinho aí, que era driblador, pedaleiro lá, ele era mais driblador do que o próprio Zidane. Mas quem seria mais efetivo, mais objetivo? O Zidane seria para mim. Mas algum deles deixaria de ser talentoso? Não. Cada um com o seu talento. Então, assim, às vezes não é um menino que é um toque só. De repente, o Flora não consegue dar esse toque só que ele tem, que o menino tem. Então, o menino é muito mais talentoso que o Flora porque consegue fazer algo que o Flora não consegue. Ou talvez o menino não consiga fazer uma outra jogada e nem por isso ele deixou de ser talentoso. Todos são talentosos ali no seu estilo de jogo, do seu futebol. Então eu vejo muitas vezes os pais empurrando que o filho vá para cima, que o filho... Mas às vezes não é nem a característica do menino e não se respeitam, né, a característica do menino e acaba atrapalhando o jogo do próprio filho, né, que tem um outro estilo de talento, né, um outro estilo de futebol. Ele pode ajudar muito mais a equipe fazendo uma outra função não do que só aquela de querer catar a bola e sair driblando. E até porque tem alguns que saem driblando com cabeça baixa, não enxergam o amiguinho do lado e acaba vem te ajudando, atrapalhando até a equipe. E todo driblador precisa do carregador de piano lá atrás, amigão, para ajudar. Por isso que o futebol é um esporte coletivo, né? Um depende do outro, né? E eu acho que dentro desse contexto do futsal e do futebol como um todo, o papel fundamental do futebol, e aí eu carrego para minha vida isso, que eu também, como ex-atleta de futebol profissional, que vivi bastante coisa aí correndo atrás dessa bola, você aprende a trabalhar em equipe, você aprende a tomar decisão rápida, principalmente no futsal, que você tem que tomar uma decisão muito rápida em fração de segundos, trabalhar sob pressão. O mais importante, o futebol ele ensina muito a questão do respeito. Tem muita gente que acha que o futebol é só um esporte, uma brincadeira, mas não, o futebol ele ensina o respeito. Eu acho que como pai, você tem propriedade para falar isso, ou eu tô falando alguma besteira aqui? Não só o futebol, como o esporte em si, né? Ele é muito bom. Até um conselho, né?
vocês que têm filho e não está inserido em nenhum esporte, que corra atrás o mais rápido possível, na medida do possível, né? Porque o esporte ele é educativo, o esporte é o que você falou, as crianças aprendem a respeitar o companheiro, a trabalhar em equipe, e fica para a vida. Independente se vai ser jogador, se vai ser um jogador de basquete, um nadador, né? Mas ele fica com uma lição para a vida. O esporte tem esse poder, né? E o futebol, como você falou, no coletivo ali, na convivência com outros coleguinhas, ele acaba, tendo um aprendizado muito forte para a vida. Veio uma pergunta aqui, ó, do Antônio Oliveira. Vejo o Flora postando só lances no futebol de campo, mas nada sobre jogos do futsal do Corinthians. Ele não joga mais futsal pelo clube? Então, Thiago, o Flora ele tá um ano sem jogar pelo Corinthians futsal. A gente teve uma conversa lá com o pessoal sobre algumas coisas que a gente conversou, que poderia ajudar até a potencializar o futebol do Flora na sua evolução. Mas, assim, chegamos a uma situação que nós, como família, e até vendo tudo que seria bacana para o Flora ou não, que seria melhor ele não estar esse ano no futsal pelo Corinthians, né? Então a gente... até é delicado tocar muito no assunto, mas a gente preferiu deixar ele de fora do futsal esse ano. Ele tá dentro do Corinthians, uma visibilidade enorme, o talento dele também gerou muito destaque para ele. A gente vê, ele tem um Instagram gigantesco. E você como pai... E os pais, né? Pai, a mãe, por não ser desse universo do futebol, praticamente vocês foram inseridos através dele, né? Nesse universo. Como foi pra vocês, como pais, cuidar, administrar da carreira dele, contrato, assédio, mídia, compromissos, patrocínios? Como que vocês fizeram para administrar isso? E como que vocês se cercaram de pessoas para poder ter um suporte e ingressar nesse universo? Então, Thiago, eu, na verdade, até um conselho assim que a gente passa para os outros pais, aqueles pais que estão iniciando, que se cerquem de pessoas boas, né? Porque ali você está cuidando, lidando com o bem mais precioso que você tem ali, que é a vida do teu filho, né? E comigo, com a minha esposa, a Paula, não foi diferente. A gente se encontrou numa situação assim, onde a gente não tinha conhecimento. Foi, na verdade, um perrengue que a gente passou, mas Deus foi tão bom com a gente que colocou pessoas maravilhosas no nosso caminho. E assim a gente conseguiu, né? Em muitas coisas que eu tive muita dificuldade, a gente conseguiu se sair muito bem, né? Com relação a coisas novas que vinham aparecendo para o nosso filho. E, em resumo, se saímos bem, até aqui, pelo menos. E pretendo que siga assim. Mas o conselho primeiramente, se cerque de pessoas boas. Usar mais uma vez aqui o Marco Aurélio como referência, que foi um outro vídeo que viralizou dele aqui no nosso canal. Ele fala assim, tem moleque na base ganhando 50 mil reais, ganhando 100 mil reais, e o pai não quer mais trabalhar. O pai quer viver do filho. Eu tô aqui diante de um pai de um fenômeno, de um atleta que com certeza vai chegar no alto rendimento com uma grande responsabilidade. Acho que ele já carrega essa responsabilidade. É possível, sendo o pai do Flora, deixar o Flora solto, não acompanhá-lo? Ou você teve que abrir mão de algumas coisas da sua vida para poder se dedicar à carreira dele? Primeiramente, eu avisar o Marco Aurélio que eu não tô no meio desses aí, não, hein? Eu não tô no meio desse pessoal aí. Tô correndo atrás aí. Ainda não chegou lá, né? Tô correndo. Mas assim, hoje tá muito mudado, meu. Eu entendo o pensamento de algumas pessoas, assim, né? E para mim fica fácil responder porque eu estou dentro, inserido nesse problema. Vamos dizer problema. O que acontece? Antigamente, você deixava seu filho pegar um metrô, um ônibus para ir fazer um teste lá na Portuguesa. Quantos anos ele tem? 10 anos. Hoje, não sei se é devido à rede social, essa mídia, o mundo que nós vivemos, hoje é impossível. Né? Você não vai ver uma criança indo fazer sozinha um teste, aparecer lá no clube. Primeiro que o clube nem recebe, né? Eles lá para fazer. E assim, hoje eu não consigo enxergar, por exemplo, o Flora saindo de casa, pegando um Uber sozinho, pegando um ônibus sozinho. Se chega até ser irresponsabilidade minha, como pai. Hoje, independente da visibilidade que ele tem, ele é o bem mais precioso que eu tenho. Independente de qualquer coisa, eu quero estar ali do lado dele. E se eu consigo fazer algo
onde eu consigo contornar a minha vida para poder estar do lado dele, eu vou estar do lado dele. E qualquer pai, não caia nessa não. Se você pode estar do lado do teu filho, que esteja. Nunca, não, ele tem que se virar sozinho. Sim, à medida do possível. Mas hoje, os mundos são outros. Mudou. Sim. Mudou muito, você sabe, da época que você jogou bola para de outra. Sim, muito. Até um tempo atrás, né, você brincava de bola na rua sozinho. Hoje você passa nas ruas e não vê uma criança brincando. Então o mundo mudou muito. O futebol está precoce. Então dentro de um clube tem muita gente boa, como também tem algumas pessoas que não são tão boas. Sim. Então você tem o seu bem precioso ali. Então a única coisa que cabe a você, realmente, é cuidar dela. Falando do Flora propriamente, tem um caso que ele é muito assediado, né? Principalmente pelas crianças. As crianças amam ele. Eu vejo vários vídeos na internet, até no YouTube. O próprio canal do Cartoloco, que fez uma matéria com vocês lá no Intercamp, que fala o campeonato lá? Ibercup e tal. Pô, acabou o jogo, a molecadinha em cima dele pra tirar foto. E o que foi destacado ali foi a paciência dele de atender todo mundo, de tirar foto com todo mundo. Então eu acredito que seria inviável o Flora andar sozinho por aí, né? No caso do Flora, tem o amiguinho dele também lá, o Cauã Basílio. São os meninos outros que têm uma visibilidade muito grande. Já não dá nem pra pensar nisso. Porque são, não digo pro lado das crianças. As crianças querem brincar, querem tirar uma foto. Isso é muito bacana. Mas, né, hoje, ser humano, você não sabe como é. Os adultos, a gente, como eu falei, tem muita gente bacana, mas também tem muita gente que não é tão bacana. A gente tem que, né, saber dosar isso, né? Então, hoje, como eu te falei, não dá pra deixar, por exemplo, né, até então a gente morava lá na Jabaquara, o Flora vindo da Jabaquara pegar o metrô, até o Tatuapé, aí não dá. Eu entendo o Marco Aurélio, né, com a preocupação dele, que tem que deixar as crianças mais livres, só que tem, assim, mudou muito. Hoje mudou muito, né? A gente vê cada coisa por aí, né? Então não dá. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. E em cima disso também acho que tem um outro lado, né? Que aí entra o adulto, né? Que mal intencionado. Porque a criança, ela é inocente. Ela vai lá, vai pedir uma foto, vai tirar uma foto, legal, tal. Mas acredito que vai chegar adulto que, grava um vídeo, fala isso, fala aquilo. Acontece também isso? Acontece também. Às vezes, né? Você tá num evento, o cara já passou das quantidades de cerveja, né? E aí acaba, às vezes, pegando para tirar foto com a criança, pede para fazer um vídeo, aí manda vídeo lá para não sei onde, vídeo lá para cadeia, vamos lá para cadeia, lá para dentro. Então, tipo assim, sabe, não que o cara faz por maldade, mas as pessoas acabam sendo sem limite, né? Sim. E aí, às vezes, assim, você associar a imagem, às vezes, de uma criança, algumas coisas que não é muito legal, isso pega até como responsabilidade até pelos pais, pelo lado dos pais. Então, por isso, motivo, e entre outros, que é legal você sempre estar acompanhando o teu filho, né? Sempre estar próximo do teu filho. E na sua ausência, que tem alguém de confiança sua que esteja fazendo a sua vez. Como que você e sua esposa administra isso junto com ele? Porque vocês não conseguem estar com ele 100% do tempo. Mas quando ele está sozinho, vão chegar pessoas, vão se aproximar pessoas. Como que vocês trabalham isso para ele lidar mediante essas situações sozinho? Flora, ele é uma criança assim, sabe, tipo, até dizer, bem resolvida com essa questão. Para ele não diferencia ninguém, né? Ele trata todos bem e muito bem mesmo. É dele também, né? Tem a parte da família toda, né? É o reflexo dos pais de uma família, mas assim, tem muito dele, né? É o jeito dele. Já tivemos situações muito engraçadas, né? Que ele mesmo se saiu muito bem sozinho. E assim, esse jeito dele, eu agradeço até Deus, né? Por que caminha assim, com essa simplicidade. Ele é um garoto muito simples, humilde mesmo, né? E trata todos bem. Eu acho que é isso. Eu acho que ele continue assim. Estando dentro de um clube grande, que é o Corinthians, o clube oferece algum tipo de suporte nesse sentido? Algum auxílio, disponibiliza psicólogo, alguma coisa nesse sentido? Estou te fazendo essa pergunta porque tem um amigo meu que o filho dele, ele mora na Espanha hoje, e o filho dele joga no Real Madrid. Tá com 10, 11 anos também. Uns 15 dias atrás ele estava no Brasil e a gente estava conversando e ele falou que semanalmente o filho dele conversa com o psicólogo. Tem um psicólogo que conversa com o filho dele toda semana. Lógico, estou falando do Real Madrid, que é uma potência mundial. Mas o Corinthians também não deixa de ser um clube gigante. Existe algum tipo de suporte para a família, para a criança do Corinthians? Então, o Corinthians ele tem uma demanda muito alta, né?
muitos atletas e tal. Essa questão, eu sei que tem um grupo, né, de psicólogos, né, faz um trabalho. Eu não sei se com a família, mas com alguns atletas em conjunto, até marcam uma vez por mês, acho que uma conversa com as crianças lá, eles fazem esse trabalho. E eu acho sim que a família também, né, ela pode também, se quiser fazer alguma coisa fora do Corinthians, ela pode correr atrás, né, para fazer um trabalho. É muito bom isso, faz muito bem, né, conversar com um profissional, principalmente se estiver tendo algum problema. Mas o Corinthians ele faz. Eu não posso dizer que é um trabalho impecável, não, porque eu não presenciei, não tive em contato com eles, assim, né, de conversar com eles. Mas eu sei que eles fazem um trabalho com as crianças, uma vez por mês eles estão lá batendo esse papo com as crianças lá. Preciso também perguntar isso pra você. O nome Flora virou uma referência, uma marca, podemos dizer assim. Mas ao mesmo tempo ele é uma criança. Para além do futebol, o que o Flora gosta de fazer? Quais as brincadeiras que ele gosta de fazer no dia a dia? Como que é o Flora na escola? Como que é o Flora no ambiente familiar? Fala um pouquinho para nós. Eu gosto de encher o saco da mãe dele. Não, é brincadeira, mas assim, o Flora ele tá muito feliz esse ano, né, até pela chegada do irmão dele, né, que era um sonho que ele tinha, ter um irmãozinho, o Isaac. E hoje ele é muito feliz, tem um irmãozinho que ele chega dos treinos, já vai paparicar o irmão. E assim, fora do futebol, que é muito difícil, porque mesmo ele fora do futebol, ele leva a bola junto. Mas assim, ele gosta muito, né, de bater um papinho com os amiguinhos, ligar pros amigos, uns amigos que não são do futebol, trocar figurinha, né? Mandar até um abraço lá pro tio Júnior lá, né, que é o cara que causa com ele com esses negócios de figurinha aí. Toda vez que sai um álbum, tá lá. O álbum, sai um álbum, vou levar pro Flora. E legal. Cara, gente boa demais. Então o Flora, assim, tem a questão das figurinhas que ele gosta muito, né? Vai lá no Pacaembu, fazer as trocas, ele gosta desse passeio. Legal. Gosta de brincar na piscina, andar de bicicleta. Videogame ele gosta? Pô, videogame pra caramba, né? Não vai falar que ele joga futebol. Joga futebol no videogame. E eu nunca gostei muito de videogame. Então, ele pede pra mim jogar com ele, e aí eu finjo que tô jogando com ele, mas não dá, né? Quando eu vejo já tá não sei quantos a 0, aí tem que levar um amiguinho lá pra jogar com ele. Mas ele gosta de fazer bastante coisas, né? Além do futebol, tem a questão dos domingos, a igreja, né? Ele frequenta, ele faz parte do grupo de dança da igreja, e é uma coisa assim, até que você comentou sobre o psicólogo e tudo mais, eu acho assim, que independente da religião da pessoa, eu acho que é uma força muito bacana pra blindar a gente nesses dias de hoje, né? E não sempre, né? Sempre é bom estar, falando no meu caso aqui na religião, próximo de Deus, e Flora né? Ele é essa pessoa bem, né? A igreja dele lá, até tem um combinado com a mãe, né? Que é duas coisas, né? Pode jogar o futebol, mas tem que estar bem na escola, e a igreja de domingo. Mas aí a igreja é que ele mesmo já gosta, acorda para ir na igreja, ele torce que não cai um futebol no horário da igreja, para ele poder ir para a igreja. É muito bacana, você pegar alguma coisa que você acredita, que te faz bem, até nesse meio do futebol, nesse meio maluco, né? Que assim, é muito... Correria, né? Então, assim, tem aí os psicólogos, lógico, vamos procurar um psicólogo e tal, mas tem essa questão. Se você tem algo que te faz bem, te dá uma paz, e você se apega. Independente da religião. Fortalecer o espírito, né? Isso, e a alma. É isso aí. Me chamou a atenção você falar essa questão da mãe dele, né? Não abrir mão da escola e da igreja. É uma situação que foi uma imposição dela, ó, se quer jogar, vai, mas tem que estar na igreja e tem que estar bem na escola. Então, é um combinado de vocês. Não, então, e por incrível que pareça, tanto a igreja como a escola ele vai muito bem na escola. Nós recebe bastante elogio das professoras dele. Ele é muito disciplinado na escola. Nunca ficou de recuperação, né? Então, e a gente tinha até um medo que a gente tinha, porque a vida de atleta, você jogou... Jogador não gosta muito... Jogador e escola não são coisas que não combinam muito bem, não. Isso, mas ele gosta. Ele gosta da escola, ele vai bem, ele fica triste se não atingiu aquela nota que ele queria. Ele é muito, né, sabe, muito competitivo até na escola com isso. E da igreja ele gosta. Acho que desde muito novinho, né, frequenta a igreja com a mãe dele e... adora estar lá na igreja, né? Os passeios da igreja, às vezes faz os acampamentos, ele vai, né? Eu acho muito bacana e assim, eu acho que é uma coisa que ajuda muito ele a lidar, né, com essa paz de, né,
De não esquentar por esse mundo exterior aí, fora o futebol, né, de muita falação, essas coisas. Eu acho que também é um momento que ele vira a chave também, Vira né? chave. Sai da profissão, que Isso, a gente tem que falar, é a perfeito, profissão dele perfeito. hoje, né? Jogar futebol. Perfeito. Sai da profissão e entra no modo criança, no modo Flora, Lucas, no modo Lucas, né? Podemos dizer assim. No modo Lucas. Ele sai do Flora, vai pro Lucas, né? Cara, e em cima disso, aproveitando até nessa questão da escola, que eu já recebi atleta aqui também do Corinthians, e o Corinthians também cede bolsas de estudo tal para os atletas. Se eu não me engano, até o Amorim, o Colégio Amorim também, acho que tem parceria com o Corinthians. Não sei qual que é o colégio, mas eu sei que o Corinthians tem parceria com algumas escolas e as escolas cedem bolsas para os atletas do Amorim, Corinthians. Drummond. O Flora, ele tá inserido nesse pacote? Ele tem bolsa cedida pelo Corinthians? Ou você e a sua esposa tomaram outras decisões, outros caminhos para ele, outras escolas? Como é que é essa questão? Então, na verdade, a gente teve contato de 2 colégios, né? Diretamente dos colégios, a gente teve contato pelos colégios. Os colégios se interessaram que ele fosse aluno, né, do colégio, nos procurou. Tivemos até uma conversa. Mas assim, a gente já estava bem encaminhado com uma outra rede de ensino na época e acabamos optando por essa rede de ensino. Essa rede de ensino não é colégio atleta, né? É um colégio comum, né? Um colégio de inserção, né? De inserir, mas não é um colégio atleta, especificamente atleta. Entendi. Então assim, até minha esposa achou até que muito bacana isso, porque ela entende que ele, independente de ser atleta, ele tem que focar no estudo, né? E ir para cima mesmo, sabe? Tipo, focar no estudo e ir para cima. Até porque se amanhã não for jogador, resolver ou não ser jogador, já tem uma base para seguir uma outra carreira. Entendi, já vai estar direcionado, né? Direcionado. E querendo ou não, vamos ser honesto e transparente aqui, né? O garoto que estuda no colégio, que todos os garotos do time estudam, acaba sendo uma extensão do campo, né? E aí o cara não resenha, os né? vícios acabam acompanhando, né? Então, quando ele tá numa escola que é um outro ambiente, é um modo também de sair do Flora e entrar no Lucas, né? Isso. Pode ser que isso aconteça, mas eu creio também que nesses colégios tem bons professores, bons profissionais que evitam, né? Para que isso se torne... uma sequência, uma sequência aconteça, até para não prejudicar os alunos no aprendizado. Corinthians, destaque, mídia, tudo, Instagram bombando, mas imagino que nem tudo são flores, né? Para chegar até onde estão hoje, deve ter passado por algumas dificuldades. Teve algum momento assim algum momento de dificuldade que marcou a vida de vocês nessa correria com ele, correndo para treino, avaliação, jogos, viagens? Teve algum momento assim de dificuldade que marcou para vocês? Teve um momento que... Esse momento eu achei triste, assim. Não é por causa de bens materiais, tá? Deixar claro aqui. Mas foi um momento, assim, que a gente tinha um veículo, tinha um carro, né? Um carro novo da família. E esse carro, em um dos treinos dele, acabou sendo furtado, foi roubado. E ele foi até o carro para ir buscar a caneleira que tinha esquecido e o carro não estava lá. E ele voltou chorando muito, né? E aí eu digo que foi um momento triste, por quê? Porque esse carro, infelizmente, na época, devido à pandemia, a gente estava sem o seguro. Certo. Né? E acabamos perdendo esse carro. E ele, né? E foi triste para mim, não tanto pelo bem material. Lógico, foi uma perda muito grande, né? Pela pandemia, eu trabalhava com evento, e ali naquele momento era uma questão financeira até que nos prejudicaria na família. Sim. Mas foi o sentimento, assim, né, que ele passou, né? Que ele ficou muito triste porque ele se sentiu culpado. Ele viu que foi uma situação causada pela vontade dele jogar futebol. Entendi. E ele me pediu ali no momento que eu não ficasse triste. Falou, pai, não fica triste, vai dar tudo certo, né? E assim, é uma coisa que me tocou muito, né? E quando aconteceu esse fato do veículo, que marcou bastante, assim, né? Ver ele chorando, né? E um desespero, assim. E é isso. Só para deixar claro nesse ponto, né? O carro estava lá, né? Sem seguro, porque a gente tinha um outro carro mais simplesinho. Mas no dia de levar ele pro treino, esse carro mais velhinho não pegou. E eu tive a ideia de gênio de tirar o carro da garagem, o carro novo, que no momento estava sem seguro. Por quê? Porque como eu trabalhava com evento,
né? A gente tava naquele momento de incertezas de tudo no mundo. Sim, sim. Então eu deixei o carro guardado. Como eu sabia que não ia usar, deixei o veículo na garagem. Só que, por ironia do destino, aquele carro nosso simples não pegou naquele dia e era um treino que ele queria ir muito, muito. E eu fui levar. E por incrível que pareça, chegou lá os estacionamentos todos fechados. Eu tive que deixar o carro na rua. Mas foi questão assim de 30 segundos. Caraca, velho. Levaram o veículo e foi uma coisa muito triste na família. E muito mais triste ainda pelo jeito que ele ficou. E ele sentiu aquilo, né? Que foi ele que foi lá e viu que o carro Ele, tava lá. no caso, ele se sentiu culpado, né? É, então não é em tudo, né? Tem muitas coisas que acontecem assim que a gente passa, os perrengues, né? Às vezes as pessoas vê, às vezes as coisas acontecendo bacana, mas tudo para chegar no bacana teve um momento Tem um difícil. começo, Tem um né? começo, não tem jeito. Então esse foi um momento assim que marcou, teve outros, mas marcou por isso aí, né? Porque foi uma conquista da família, ao mesmo tempo se tornou numa, meio que dizer, uma tragédia assim, Sim. né, emocional para nós. E querendo ou não, poderia ser o final de tudo, né? Porque você como pai poderia se revoltar, entre aspas, eu não vou, e falar assim, por culpa desse futebol aí eu perdi meu carro, também não quero saber de mais nada. Chegou a passar pela sua cabeça isso, Thiago, ou não? Eu não vou mentir para você não, viu? Foi no início ali, foi no início. Eu não queria ouvir falar de futebol, não queria. Não queria falar de nada de futebol, de treino, nada. Mas, eu repito, aquele rostinho dele, a carinha dele, triste, falando que tudo ia dar certo e para não desistir dele, do futebol dele, porque assim, no outro dia eu já não levei ele no treino, já não tinha nem como ir, eu psicologicamente não tinha condições. Sim. Então ele já percebeu que tipo assim, a casa caiu, Sim. tipo, deu tudo errado. Só que aí com um jeitinho, eu conversando com a minha esposa, a gente arrumamos o carrinho velho lá e tocamos pro treino dele, né? Até foi uma terapia para mim, né? Continuar levando ele no futebol para tirar aquilo da cabeça. Manter a mente ocupada, né? Manter a mente ocupada, certinho. Eu fiz essa pergunta justamente porque quem não conhece a família e olha de fora, vê pelas lentes pela tela do celular, acha que é tudo mil maravilhas. Então, é justamente para mostrar que todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por perrengue e não é fácil para ninguém. Todo mundo tem que se superar diariamente, né? Não adianta reclamar, né? Você tem que correr atrás, né? Tem muitos pais também com problemas aí. Então, assim, a gente sabe a luta que é de um pai, de uma família que tem correr atrás do sonho do filho, né? De ser um atleta. Não é tão fácil como muitas das pessoas pensam. Né? Às vezes a gente julga até quem chegou. Ah, mas hoje não faz isso, não faz aquilo. Mas não sabe, às vezes, o que aconteceu lá atrás. Porque né, isso não é fácil, assim, não é fácil para ninguém. Para a senhora que tem que acordar de manhã aí para ir fazer a faxina, não é fácil para ninguém, né? Para ninguém não é fácil. Então, e para nós também que estamos nessa correria aí de profissão pai de atleta, não é fácil também não. Na contramão da história triste, também tem a história feliz. Teve algum momento que marcou alguma viagem, algum momento que marcou de forma positiva que você olhou e falou, não acredito que eu estou vivendo tudo isso com meu filho? Teve uma vez a gente recebemos um convite para ir para Itália. E assim, a gente vem de um bairro simples, um bairro humilde, a gente é simples. E assim, eu não me imaginava tão cedo sair cedo do país, né? Sai da quebrada, vai! Sai da quebrada. E aí, quando eu fui ver ele com 9 anos, 9 anos, ele colocou eu, a mãe, num avião e levou para Itália. Caraca. E fomos para Itália. Ele chegou a treinar, por convite de clubes lá, ele chegou a treinar. E assim, foi um momento muito marcante. A gente pôde viajar, conhecer o futebol lá fora, conhecer clubes lá fora. E foi uma diversão, assim, uma coisa que ficou muito na memória dele, né? Até hoje ele fala. Caraca. Então a gente teve foi um passeio incrível. E assim, só temos a agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que tivemos. Ele logo com 9 aninhos de idade ele recebeu esse convite e foi a família toda. Cara, que legal. Imagino a experiência, né, cara, de viver algo tão grandioso assim, né? Porque pô, a gente vem de periferia, vamos falar o português, claro, vida simples, né? A primeira viagem de avião já marca pra caramba. Imagina você ir pra Europa, cara. A convite, imagino que vocês não tiveram nenhum tipo de custo, né? Não, nem tinha. Alguém bancou essa viagem. Então imagina você viver tudo isso, 0800 ainda, cara, é maravilhoso, né, irmão? É isso, né? E o futebol, ele
ele tem seus lados, né, de perrengue, mas também tem os momentos que ele te traz uma alegria, é muito mais alegria, porque assim, às vezes as pessoas veem alegria só naquelas coisas que estão acontecendo, às vezes de grana, às vezes do que dá certo, mas às vezes até o que não está dando certo ali é um momento bacana. Sim. É um momento que você está do lado do teu filho, que você está acompanhando o teu filho. Que eu posso ser sincero para você, Thiago, eu tenho muito a agradecer ao futebol. Porque eu vejo alguns pais, colegas, e eles não têm essa oportunidade que eu tenho de estar tão perto do meu filho como eu tenho. E assim, eu queria isso para muitos pais, né? Poder, independente, o cara que faz a natação, porque às vezes a vida nos distancia, né, dos nossos filhos, né? Como o Marco Aurélio falou, deixa ir sozinho, deixa caminhar sozinho. Mas se você tem a possibilidade de estar do lado do seu filho, a vida passa tão rápido, tem que estar, né? Passa tão rápido, daqui a pouco ele já está com 18 anos, já é maior de idade, ele já vai andar muito sozinho. Já vai estar sozinho. Ele já vai andar muito sozinho. Exato. Entendeu? E hoje eu não tenho pai, né? E a minha esposa não tem o pai dela, então a gente sabe muito bem que é isso. A falta que faz, né? Faz falta. Então, se ele lá na frente vai poder falar, curti pra caramba meu pai. Véio. Da hora. Eu tenho que fazer essa pergunta pra você. Não dá pra receber o pai do Flora aqui e não tocar nesse assunto, que é um assunto que viralizou. Eu fui zoado, né? Vou falar a real, que nos grupos de WhatsApp eu fui zoado quando colocaram lá promessa do Corinthians foi pro Palmeiras. Mas você como pai que viveu essa situação, o que você pode compartilhar com a gente dessa quase ida do Flora pro Palmeiras? O que aconteceu de fato? Então, na verdade, sim, o pessoal se fala muito desse assunto, mas assim, o Flora, ele sempre teve convites de outros clubes, né? Sempre teve. Até hoje a gente tem, né, convite de outros clubes, mas assim, sempre a gente vai prevalecer a vontade dele. Lógico que tem um limite. A vontade dele num conjunto com uma boa formação. Porque a gente pede uma boa formação para ele, porque não adianta a vontade dele estar ali e não ter uma boa formação. Tem a questão financeira, sim, você está trabalhando, você está lutando para ter isso. Até porque nós, como pais, sonhamos em deixar alguma coisa bacana pro filho. Você vai ser assim, o outro vai ser assim. Sim. E isso não torna nós errados. Só que assim, a gente vai escutar os filhos, mas dentro de um limite. E tem que pôr esse limite. Porque a nossa parte nós vamos fazer, mas a outra também tem que fazer a sua parte. O que eu peço é isso. Uma boa formação pro meu filho, profissionais capacitados para guiá-lo nessa difícil missão. Porque às vezes fica fácil. Não virou por quê? Não vingou por quê? Mas fizeram sua parte. Você fez sua parte. No caso do carro lá. Eu aguentei o baque e continuei caminhando para fazer a minha parte. Então assim, cada um fazendo sua parte, tem grandes possibilidades de acontecer. Pode ser que não aconteça. E aí é vontade de Deus, não deu e tudo certo. Mas nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. Então seja o clube, seja eu como pai, como família e ele como atleta. Respondendo novamente lá, procura sempre teve. Como tem para outros garotos. Tem alguns garotos que saem pela porta de trás, vão para uns clubes menor, para depois o grande ir lá e buscar ele, já tudo combinado. Entendi. Sabe? Mas eu tô para falar do meu filho, que é o Flora. O Flora hoje tá no Corinthians. Nós agradecemos. Isso é fato. O Flora é sobrenome... Da onde vem o Flora, cara? Então, o Flora é o seguinte, o meu pai, né? O meu pai tinha um nome, inclusive era o mesmo nome, né? Meu pai é o Flávio Flora. E eu sou Flávio Flora, né? Sobrenome. Certo, Flora sobrenome, entendi. E a gente fazia uns eventos. E tinha um segurança no evento que ele sempre brincava com ele, chamava ele de Florinha. Certo. Ô, Florinha. Mas por causa do pai e por causa do evento, que o evento levava o nome dele, chamava-se Espaço Flora. Então os eventos aconteciam nesse local, Espaço Flora. Certo. Então eu tenho muito a agradecer a isso também, a essa atividade, né, que era o Espaço Flora, que foi por muito tempo, foi ali, nos ajudou a sustentar a minha família. Então eu só tenho a agradecer. Legal. Esse Espaço Flora, que carregava o nome do Flora, então esse segurança sempre chamava Florinha, Florinha. E ele, em um treino, ele chegou em um treino e ele veio reclamando. Falou, pai, eu não aguento mais esse nome Lucas. Por quê? Às vezes não sou eu que erro, é o menino lá, porque nessa época estava numa febre esse nome. É o menino lá que erra. E eu tenho que tô olhar, levando a culpa. E eu tenho que olhar porque... Tô achando que estão falando comigo. E ele me falou isso umas 2 vezes. Certo dia eu cheguei e fui assistir num treino, e teve um treino que eu faltei, e foi minha esposa levar ele. E nesse treino que a minha esposa foi levar ele, como eu não fui, eu fui no próximo. E nesse próximo que eu fui, eu vi que o treinador já estava chamando ele de Flora. Eu achei estranho. Flora, eu falei, que coisa louca.
E aí, ele dentro do carro falou pra mim, eu falei, por que o treinador tá chamando você de Flora? Ele falou, pai, como eu te falei, eu fiquei com o saco cheio. Eu não quero que me chame de Lucas, tem que ser Flora, eu sou Flora. Igual, aí falou o nome de segurança, Certo. é igual ele me chama, só que Florinha, eu sou Flora, é Flora agora. Caraca. E aí pegou, e ele Meu, ficou até hoje, Flora. cara, impressionante que essa fala remete ao espírito de liderança que ele exerce dentro da quadra. Que é óbvio, quando você assiste um vídeo dele jogando, a forma que ele se movimenta, a forma que ele gesticula com os companheiros. Muitos jogos você vê ele com a faixa de capitão, então você vê que ele tem uma personalidade absurda. O fato dele virar e falar, não quero que me chama mais de Lucas, quero que me chama de Flora, só demonstra esse espírito de liderança e essa personalidade forte, né? Ele tem uma personalidade, seja no nome, com a questão aí do cabelo dele também. E do nome, é engraçado que quando nós fomos pra Itália, tem até, acho que a foto no Instagram, tem um barzinho chamado Bar do Flora. Caraca. Bar Flora aí. É engraçado que nós encontramos um bar lá chamado Flora, porque esse sobrenome vem da Itália, né? Mas tem uma questão que eu acompanho o futebol, embora eu não viva o futebol profissional, o futebol de base no dia a dia, mas eu tenho muitos amigos que trabalham e que atuam no meio do futebol, né? O próprio Lima 7, que faz um trabalho legal aí com o projeto dele lá, preparando a molecada. Tem o Ralf também, que trabalha hoje na base lá do São Bernardo. Tem alguns amigos que são empresários, que estão no meio. E batendo conversa com esses caras, ouvindo eles, até vendo coisas na internet, eu descobri, né? Fiquei surpreso, que o Corinthians não pode participar de algumas competições. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, porra, como que o Corinthians, que é um dos maiores clubes do estado, não pode participar de algumas competições que estão os outros grandes? Isso me chamou muita atenção e imagino que a gente tem que pensar, não no Corinthians, em si, na entidade Corinthians, a gente tem que pensar no que está por trás disso, que são crianças que estão deixando de praticar o futebol, de jogar, de ter as suas oportunidades. Isso me chamou muita atenção. Por que o Corinthians não pode participar de campeonato? E se de fato isso também, de certa forma, impacta no desenvolvimento do Flora? Então, esse assunto já vem lá lá de trás, né, do ano passado, e na verdade acho que é o movimento lá dos clubes formadores, MCF, uma coisa. E eu penso assim, viu, Thiago? Eu acho que se o Corinthians em algum momento errou, que dizem que o Corinthians errou o aliciamento de algum garoto, se isso aconteceu ou não aconteceu, eu não sei, né? Mas assim, eu sei que teve uma punição em cima do Corinthians, e uma punição que, ao meu ver, é uma punição que chega a ser injusta. Por quê? Porque envolve crianças, envolve sonhos, envolve famílias, sabe? Envolve respeito com essas crianças. E, por outro lado, tem as pessoas que colocaram essa imposição do Corinthians não participar, eles também têm a razão deles, né? Deve ter a razão deles por ter colocado. Mas assim, eu acho que se houve uma punição, se passando um ano, eu acho que já extrapolou, né? Porque a gente não está falando aqui só do Corinthians. A gente fala de sonhos, de ser jogadores de futebol. E quando envolve sonhos, tem a questão do Brasil, né? São brasileirinhos ali também, né? Sim. Os patriotinhas. Então, assim, é muito difícil, né? Você imaginar que crianças hoje não podem exercer, né? Participar de um campeonato por causa de adultos, pessoas que muitas não estão mais nem no clube, se isso foi o caso, se isso realmente aconteceu, pessoas que não estão no clube, só que quem estão pagando essa conta são as crianças. E entre essas crianças está meu filho. Como eu te falei, o Florinha ele recebe convites para viajar para outros países, né, para poder exercer o futebol e participar de campeonatos lá fora, que é alto nível também. Mas assim, tem muitos meninos que nunca conseguiram sair nem da cidade de São Paulo. E por causa desse bloqueio, eles não se permitem a conhecer um campeonato, por exemplo, fora do estado. Isso vai pesar muito lá na frente para as crianças. Então, assim, eles mencionam até que o João Paulo, lá do Palmeiras, que é o responsável por esse conflito com o Corinthians. Eu acho que o João Paulo ele tem, né, as razões dele para ter acusado o Corinthians, né? Ele não deve ter acusado à toa, o João Paulo. Mas, assim, eu tenho certeza que o João Paulo, por outro lado, lá do Palmeiras, ele não pensa
em estar em prejudicando as crianças. Ele quer realmente que seja cumprido um acordo, mas ele jamais passa pela cabeça dele prejudicar as crianças. Então, por isso, até vendo aí um bom trabalho que eles estão fazendo, seja o João Paulo, a Leila lá no Palmeiras, fica o pedido aí, né, que eles pensem com carinho, né, e lembre que tem crianças também aqui do outro lado que antes de ser corintianos são brasileiros e são crianças e têm sonhos, muitos sonhos aí, né? E acaba esse impedimento pode vir a prejudicar a realização de sonhos de muitas crianças. E que se veja um outro meio de punir, se realmente o Corinthians está errado, que não punam as crianças, que aplique uma multa, sei lá, alguma coisa parecida, mas assim, 1 ano já as crianças sem poder participar de nada. Inclusive você comentou da Ibercup, né? Sim. Da Ibercup. A Ibercup, os garotos do Corinthians não puderam participar justamente por causa desse impedimento. Então, assim, é uma coisa muito difícil. E até porque, chega a ser até engraçado, mas até porque o Corinthians e Palmeiras são rivais, não inimigos. Sim. Certo? E é muito bacana o rival ter o seu rival no campeonato. Exato. Porque, assim, eu acho que dá mais brilho Exato. à conquista do Palmeiras. O Corinthians estando, o Palmeiras estando, o São Paulo, o Santos, isso só tem a deixar maior o espetáculo, o evento. Os organizadores desses eventos agradecem, né, a participação. Imagine só, o Corinthians não poder participar de uma competição. Ah, mas o Palmeiras foi campeão lá, o São Paulo foi campeão lá. Mas estava o Santos? Não. Pô, fica faltando alguma coisa. Estava o Corinthians? Fica faltando alguma coisa. Sabe, o Corinthians foi campeão em tal lugar e não está o Palmeiras. Fica faltando alguma coisa. Então, assim, eu acho que, além disso, tem a questão de sonhos de criança. Eu tenho certeza, até pelo trabalho que vem sendo feito lá por João Paulo, a dona Leila lá, a presidente Leila, eu acho que em momento algum eles passaram na cabeça deles querer prejudicar as crianças. E por isso, eu deixo até um pedido aqui, através das minhas palavras aqui, como se fosse todos os pais, que repense isso aí, né? Para as crianças poderem vir jogar o futebol deles aí e serem felizes, né? Que é o que eles só querem saber jogar. Deixa a treta e a briga aí dos adultos com os adultos. Exato. Deixa as crianças fora disso. Exato. Acho que tudo tem que ser combinado, não é caro, né? Podemos dizer assim. Mas eu acho que quando envolve a criança e a interrupção dessa sequência de trabalho que envolve as crianças, eu acho que tem que ser revisto mesmo. Pode, que nem você sugeriu, né? Aplica uma multa, uma outra forma de punir, mas não impedir a criança de exercer o papel dela de jogar, né? Não que eles estejam errados sim. impor uma situação para dar uma punição. Se realmente tem um acordo e não foi cumprido, se isso realmente não foi cumprido, e você assinou um acordo ali, sim, né? Mas tem que se rever, porque antes de uma punição, o clube sofrer, tem crianças, tem sonhos. É isso. E isso vai prejudicar lá na frente, talvez até a seleção brasileira. Quantos ali, como tem no Palmeiras, podem ser futuros jogadores da seleção brasileira? Exato. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Então, por isso, eu faço esse pedido. Se for o João Paulo que esteja à frente disso, ou a presidente Leila, que repense isso. Se o Corinthians tiver que pague, mas de uma outra maneira que não prejudique as crianças. Acho que até aproveitando a oportunidade, não só o lado do Palmeiras, mas também o lado do Corinthians também, né? Tentar buscar essa reconciliação, tentar reverter essa situação, né? Porque não é só o clube que está perdendo, é o esporte, é o país, nós somos o país do futebol. Se você pegar 10 crianças, seja no bairro rico ou no bairro pobre, e perguntar o que ela vai querer ser quando crescer, 8, 9 vai falar que quer ser jogador de futebol. Tá no nosso sangue, tá no nosso DNA isso daí. Então, quando você vê um Flora, você vê um Basile, você não fica olhando eles no Corinthians. Você já imagina esses moleques trazendo uma Copa para nós. Porque é o renascimento do nosso futebol arte. Então, quantos outros Floras, quantos outros Basiles estão perdendo a oportunidade agora por conta da briga dos adultos, né? Então, acho que precisam rever, né? Na própria federação, como é bonito quando se encontra Corinthians e Palmeiras, sabe? O evento vira um espetáculo. Sim. Como é São Paulo e Santos, Santos e Corinthians, São Paulo e Corinthians também, Palmeiras e Corinthians. Então, eu acho que nós só temos a perder com isso, sabe? Que eles se resolvam entre eles lá, até porque tem
profissionais também capacitados dentro do Corinthians para tentar resolver isso. Né? Tem pessoas boas lá também. E como tem no Palmeiras, eles poderiam se conversar e resolverem isso de uma maneira aí amigável aí, aonde evitasse prejudicar mais do que já está prejudicando as crianças, principalmente os atletas do Corinthians. Acho que você nem precisava estar falando isso daqui, porque seu filho está bem encaminhado, graças a Deus. Mas quantos outros pais, outras crianças que ainda não estão nesse patamar, e fica aquele ponto de interrogação, né? O que vai ser do próximo ano? Até porque também tem aquela questão do ano bom, ano ruim. Essa questão do ano ruim, eu acho que assim, tem que ir pela meritocracia. Eu acho que se trava muito a evolução de uma criança. Por quê? Mas hoje, esse ano não é seu ano bom. Você tem que aguardar. E às vezes aquele que é o ano bom, às vezes o menino não quer nem jogar bola. O pai leva lá obrigado. Só que você está empatando de evoluir aquele que está com a fome e tem condições. O menino está correspondendo fisicamente, está correspondendo na bola. Não é porque o menino é mais velho que raciocina melhor que o mais novo. Não é porque o menino é mais velho que tem um chute mais forte do que o mais novo, ou que dribla melhor, ou que pensa mais. Então assim, é todo momento, você tem que analisar ali. E eu acho que é um impeditivo que eu acho para a evolução. Lógico que vai ter as teses e as teorias de realmente jogo bola e entendem, e eu vou respeitar. Eu só estou colocando o que eu vejo, o meu ponto de vista. Sim. Eu acho que isso... Porque se você lembrar, na época da rua, você via menores. Por exemplo, o Denner, da Portuguesa, jogando com caras mais velhos que ele, se destacando. Imagina se o Denner fosse proibido na rua de jogar naquele futebolzinho, porque não, aqui tem um perna de pau que é mais velho que você, mas você não pode entrar, porque ele é perna de pau, mas ele tá na idade dele. Uhum. Você impediria. O Flora, meu filho, às vezes eu ia buscar ele na rua jogando bola, ele tava com meninos maiores do que ele. E isso tem uma coisa que aí até eu indo pesquisar, ajuda, porque, por exemplo, quando você joga na rua, você tem que desviar a bola porque vem carro. Sim. Então, tudo ajuda na questão do raciocínio. Criatividade. Faz você pensar. Você tá jogando e pensando, tá vendo um carro ali na rua. Era um futebol de rua. O grandão, se eu for nesse confronto com ele, eu vou me dar mal. Exato. Então o menino aprendia a pular, a sair da bola, a driblar mais rápido, a soltar a bola no momento. Isso fazia tudo. Quando você não tem esse risco, como se diz, esse perigo, você se relaxa e você não evolui. Então assim, essa ideia do ano ruim, ano bom, ano ruim, eu acho assim... Eu acho bacana, né? Você tentar potencializar aquele menino que está no ano dele e tudo. Mas às vezes tem que entender que aquele menino mais novo está pedindo passagem. Sim. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho. Eu escuto várias histórias. O Ronaldinho Gaúcho com 15 anos, 14 anos, 13 anos já jogava em 2 categorias acima. E se tivesse travado ele, deixado ele jogar só no ano bom dele, talvez ele não seria o Ronaldinho Gaúcho. Porque ele ficou ali no modo tranquilidade ali. Então assim, eu não sou um expert para falar, nem sei se o que eu estou falando é correto, mas é o que eu vejo. Assim, como você me perguntou, então... Sim, sua opinião, né? Cara, você fez um comentário aí que me remeteu à minha infância e me trouxe aqui a luz, né? De uma situação, a questão do futebol de rua, né? Que o raciocínio rápido, tá atento com o carro que tá vindo. E aí eu lembrei que tinha pessoas que no futebol de rua... Sempre tem, toda rua tem aquela vizinha que gosta de ficar sentada no portão. Ou tem aquela vizinha que não suportava a bola bater no portão dela. E você tinha que tomar um cuidado para a bola não bater naquele portão ou para não acertar a determinada vizinha. E aí você evitava dar o chute forte de bico e era onde você tirava a bola, você procurava fazer o gol com perfeição, com uma chapada, deslocando, quando a gente conseguia jogar golzão, né, que a gente falava, golzão ou golzinho, quando tinha goleiro, você dava aquela chapadinha para tirar do goleiro e tal. Cara, você falando isso aqui, eu lembrei disso, eu falei, cara, como a rua foi importante pro desenvolvimento do nosso futebol, cara. E eu posso te confessar uma coisa assim, Thiago, uma das coisas que eu acho que eu acertei muito, eu vou dar até uma dica para os pais, se quiserem escutar o conselho. O Flora, ele foi fazer algumas peneiras, algumas aulas. Uma coisa que depois até o pai do Neymar veio falar depois, mas isso eu já fazia antes de ter escutado ele falar isso. Até porque naquela época eu nem rede social eu tinha. Mas assim, é chegar num treino, eu ver o treinador falando toda hora o que o menino tem que fazer. Faz isso, faz aquilo, faz isso e faz aquilo. Então ele, né... É como se você estivesse dirigindo o carro, mas é a pessoa que está mexendo no volante. Sim. E eu acho muito melhor, às vezes, o menino raciocinar, sabendo que o perigo da vizinha, o perigo do carro, ele tem que pôr a mente dele para pensar, do que ele tá, de repente, numa quadra com um treinador que fica guiando ele no controle remoto.
Então, se você pegar o menino da rua que pratica isso e o menino da quadra que está numa escolinha onde ele é guiado, um teleguiado, eu tenho certeza que ali, 2 anos depois, se você colocar os dois no confronto, aquele menino vai estar com raciocínio, ele vai estar com, sabe, ele vai estar mais criativo. Mais apurado, né? Ele vai estar mais criativo. Tá eu não joguei bola, mas é coisas minhas que eu conversava muito com o Florinha. E ali, mas tem muito disso, mas o cara não jogou bola, o cara não sei o que lá. Meu, esquece isso. Às vezes você pode não ter jogado bola, não entender tanto de bola, mas procura ali, procurar saber, procurar ter conhecimento. Por exemplo, eu não entendo de rede social, mas nem por isso que eu vou deixar de ir lá querer aprender para poder ajudar meu filho. Então, por mais, pai, que você não tenha jogado futebol, não seja um jogo de futebol, presta atenção nesses detalhes, até para você não cometer erro com seu filho, porque às vezes você perde muito tempo, né, dando uma volta, sendo que às vezes aquele lugar que você está com seu filho não seja o melhor lugar para ele. Exato. Então, mas os outros amiguinhos estão tudo lá, os outros amiguinhos não são seu filho é ele. Quando você vai lá no perfil lá do Flora, tá lá o perfil do pai e da mãe, né, administradores lá e tal, e o perfil de vocês é fechado. E me chamou a atenção isso porque a gente vive hoje numa realidade que todo mundo quer aparecer a qualquer custo. E você, sua esposa, tem uma ferramenta na mão que vocês poderiam estar... Hoje o Flora está com 300, vocês poderiam estar com 100, no mínimo 100 mil seguidores lá no Instagram também. E dentro do mundo do futebol, eu sei que é um meio muito vaidoso, é um meio que todo mundo quer aparecer. E principalmente quando a gente fala de futebol profissional, tem muito pai que quer ser o jogador. O jogador é o filho, mas o pai quer ser o cara. E eu percebi essa humildade em vocês, de, pô, não, é ele e nós estamos aqui só dando esse suporte, é o nosso filho, estamos educando e tal. Em nenhum momento passou pela cabeça de vocês ter essa vaidade de querer também ganhar algo através do filho? Então, com relação à rede social, em específico o Instagram, a gente colocou lá, né, até porque ele é menor de idade, é obrigatório ter lá, né, a questão da regra deles lá do Instagram, a gente colocou lá. Mas, por exemplo, a mãe do Flora, a Paula, ela nem gosta de rede social, ela nem quer saber disso, ela nem gosta. E assim, pra você ter ideia, o Instagram do Flora, acho que faz o quê? Uns 8 meses que foi aberto. Era trancado também. Caraca. Aí todo mundo pergunta, pô, o menino... porque a nossa ideia, assim, ele não é um blogueirinho. Ele não é um blogueirinho. Mas assim, não tem jeito. A gente posta algumas coisinhas dele, até porque as pessoas pedem também. Muitas criançadas querem acompanhar o que ele está fazendo, uns vídeos dele. Mas assim, a ideia não é essa. É focar no Instagram, fazer milhões. Não, milhões de seguidores. Não. É bem natural. Tanto que, como eu estou te falando, a gente abriu o Instagram dele faz pouco tempo. Entendi. Né? O meu mesmo é fechado, tá ali, né? Mais assim, para uns familiares, alguma coisa assim. E quem sabe, não que eu não possa, né, amanhã, de repente, fortalecer mais esse lado da questão de rede social. Pode ser, mas hoje, assim, o foco do Flora é jogar futebol. É consequência, porque, né, ele está bem conhecido, então é consequência que a rede social dele cresça também, lógico, mas não é o foco principal. Então, as pessoas comentam, não, porque as marcas, patrocínio é melhor. Não, o foco dele é o futebol. Né? Entendi. E assim, nós como família, a gente também acompanha o sonho que é dele, é esse sonho. Então a gente, a rede social é uma ferramenta importantíssima, a gente sabemos, até para uma comunicação dele, mas o principal ali é o futebol dele. Como que é o Flora nessa questão de tecnologia? Ele é aquele menino que fica no celular o tempo todo? Ou você já falou aqui que ele gosta de futebol, tudo envolve futebol. E nessa questão de celular, quando ele está no tempo do celular, de mexer no celular, de ver rede social, essas coisas, como que é para ele ver algo falando dele mesmo? Porque, pô, vamos falar, o moleque é famoso, vamos falar a verdade. Imagina, você tá lá, vê seu nome. Se sou eu vou querer ver algumas coisas, mas ele, nessa situação, como que ele age? Então, teve uma época que ele nem pegava no celular, né? Quando aconteceu algumas polêmicas aí, ele nem pegava. Mas depois ele começou a pegar no celular para ver os joguinhos, brincadeira com os amiguinhos, às vezes fala com um amiguinho ou outro. Mas assim, eu tenho que, quando aparece alguma coisa falando dele, ele mesmo ignora. Eu já vi várias vezes assim, ele tá do meu lado e ele ignora. Ele não gosta de escutar o nome dele falando assim, ele ignora. Caraca, ele já tem essa percepção, ele fala, pô, não é comigo, é com meu pai. Ele fala assim, é com meu pai isso aqui, ó. Já sabe ele separar as coisas. E ele não liga pra... Meu, assim, é difícil falar porque é nosso filho, né? Então, às vezes, a gente quer
Mas assim, ele é um menino que é simples, ele não liga para essas coisas de status. Às vezes eu que tenho que colocar o pezinho no jogo, que às vezes a gente dá uma... Porque, né, o filho, ali falando do filho, é nosso filho, né? Sim. Quando fala do nosso filho e tal. Mas ele mesmo, ele é tranquilidade pura. Gostaria que você comentasse a questão da Nike, né? Porque é uma das maiores marcas esportivas do mundo e hoje tem essa parceria com o Flora. Quando vocês recebem esse contato e esse interesse, como que vocês reagiram? Nossa, Nike? Como é que foi para vocês? Então, é engraçado que assim, nós recebemos um contato de outras 2 marcas anteriores, certo, né? E a gente só tem a agradecer. Mas ele tem um carinho, né, especial assim pela Nike e tal, né? E como tem pelas outras também, né? Um carinho, mas é criança, né? Então ele sempre tem aquela que ele tem um pouco mais de apego, né? Sim. Tenho 3 chuteirinhas, mas eu vou naquela ali. E chegou, e é tão engraçado essa história da Nike, porque eu escutei muito, né? E até uma dica aí, uma mensagem para os pais. Eu escutei muito, eu tenho que fechar com um empresário, porque sem um empresário eu não tenho patrocínio. E não sei o quê, não sei o quê. E a Nike foi engraçado, porque o Flora, não sei se foi o primeiro menino a ser contratado pela Nike sem ter empresário. Ele Caraca. foi a Nike ligando pra gente. Assim, porque muitos meninos têm um contrato, mas é o empresário, que faz essa intermediação. O empresário que faz a intermediação, que provoca ali, né, e tal. E o Flora não, o pessoal da Nike procurou ele e do nada ligaram pra mim e falou, Nike, eu até achei que era brincadeira. Caraca. E aí foi muito bacana, porque ele curte, né, tá com a Nike, curte pra caramba. E só agradecer a parceria deles com a gente, né, por nos procurado. Da hora, velho. Tamo junto. Você vê vários encontros, assim, Memphis Depay, Ronaldo, Fenômeno, entre outros eventos que ele acaba sendo convidado para participar pelo próprio Corinthians e outros convites também que vocês devem receber. Aí a pergunta é, desses encontros que vocês já viveram, assim, teve algum encontro que você olhou assim, que era uma vontade sua de ter a oportunidade de conhecer a pessoa que tenha te marcado? Que eu vi ali, Memphis Depay, que, porra, logo na chegada dele, acho que o Flora encontrou ele no dia da apresentação dele, que ele tava com aquela roupa toda brilhando lá e tal. Eu acho que o Flora já encontrou ele nesse dia, né? E mais recente aí o Ronaldo Fenômeno, que eu vi o Flora com o Ronaldo Fenômeno. E eu falei, cara, o Ronaldo é um cara que eu sou louco pra conhecer, velho. O Memphis, o carinho que ele teve com o meu filho, sério, mano, coisa de maluco, sabe? Tipo assim, um carinho mesmo. Só tenho a agradecer. Muito sucesso na vida dele, né? E muitos gols pro Corinthians aí. O Ronaldo Fenômeno, ele recebeu nós lá na casa dele. E marcou muito, assim, sabe por quê? Porque ele levou o Flora, né? Pra ver as conquistas dele lá, as bolas de ouro lá. Ele levou o Flora lá na sala dele, pegou o Florinha pela mão e levou ele lá. Acho que foi um momento assim, meu, sabe assim, quando você olha assim e fala, mano, futebol é maluco, né? Sabe, porque você vê um cara na televisão, daqui a pouco o cara com o teu filho, dando uma atenção. Mano, um cara muito especial, mano, um cara muito, muito gente boa mesmo. E merece tudo, né? Tanto ele como o Memphis merece tudo que tem na vida. Tem um outro... A gente tem muita gente que a gente gostaria de conhecer, né? E a gente vai indo, né? Na medida do possível, né? Ele também gostaria muito de conhecer o Ronaldinho Gaúcho, né? Caraca. Que talvez seja, assim, vivo, o maior ídolo dele, né? Com relação à questão da bola, né? Uhum. Ele gosta muito. Assim, mas... E é muito engraçado essa questão que você falou dos ídolos, que ele tem uma questão de alguns que ele nem chegou a ver e nem conhecer, nem em televisão e nem nada. Por exemplo, o caso do Denner. O caso do eu ia fazer essa pergunta para você. Djalminha. Eu ia te fazer essa pergunta. Ele é muito fã do Djalminha. Eu vendo algumas coisas do Flora e eu vi ele falando, assim, que ele citando, né, Djalminha, ele citando Denner, o próprio Ronaldinho Gaúcho, entre outros. Aí eu falei, caramba, na hora que eu vi ele citando esses caras, eu falei, mano, eu particularmente quase não vi o Denner jogar. Como que uma criança de 10 anos cita o Denner? De onde vem? É dele de fazer pesquisa, de estudar sobre esses caras? Então, com quem passou isso pra ele? Então, Thiago, uma das coisas que fez eu meio que deixar minhas coisas de lado para correr com ele, para
para poder ver se realmente era esse o caminho que ele queria seguir, foi assim, porque não era normal para mim, por exemplo, uma criança começar a fazer pesquisa, começar a se interessar. Eu chegava do serviço, ele estava no YouTube, vendo o Djalminha, vendo o Marcelinho Carioca bater falta, vendo o Zidane, vendo, sabe, vídeos do Pelé, vendo essas coisas. E assim, uma coisa, enquanto os priminhos estavam lá brincando de outra coisa, falando de comprar sorvete, ele estava lá. Então, essa coisa mexeu comigo. Me fez eu, assim, dar uma atenção acima do que o pai poderia até dar. Entendi. Sabe, tipo, eu falei, não, vamos ver isso aí, porque não é normal. Inclusive, tem até uma situação muito bacana, que ele, uma vez, eu não sei onde ele leu, ele tinha uma enciclopédia do Pelé, e em algum momento ali falava do Garrincha, e aí uma vez ele até comentou comigo, pai, sabe o que é alcoólatra? Eu falei, o cara que bebe e tal, não sei o que. Ele falou, você sabe que o Garrincha foi alcoólatra porque enfiavam a chupeta dele pra ele parar de chorar na cachaça, na pinga, sei lá o quê, pro Garrincha parar de chorar. E isso fez lá na frente ele se torna... Eu fiquei com a cara desse tamanho, porque eu não sabia. Eu falei, onde você viu isso? Ele, eu li, não sei o que lá e tal. Então ele sempre foi curioso. E até hoje ele é curioso com essas questões de futebol. Então é uma coisa muito natural dele, sabe? Legal. E se você perguntar qualquer coisa de futebol, ele sabe muito. Não é só jogando, ele sabe falando, ele estuda. Ele vive, sabe, né? Ele vive aquilo ali, sabe? Ele sabe muita coisa de muita gente. Ele, quando teve a questão do Depay que veio, no Memphis, ele falou, pai, eu vou até hoje à Arena que a gente vai se encontrar com o Memphis. Quem vai se encontrar com o Memphis? Não vai nem te dar a bola lá. E o pior é que o cara acho que já até seguia ele na rede social, já conhecia ele, chegou lá abraçando ele, foi muito da hora. Você tem noção do tamanho do seu filho já? Ou ainda não caiu a ficha? Então, outro dia eu estava atravessando a rua para levar ele para a escola e parou um caminhão, né? Os catadores de lixo, assim, parou o caminhão. E eles desceram todos. É o Flora ali, podemos tirar foto. E vinham todos eles, ao motorista, e tiraram foto. Aquele momento ali, eu fiquei imaginando onde o futebol chega, onde, né? Hoje a gente consegue chegar às imagens. E ali eu não acreditei, né? Então, por mais que a gente tenta imaginar, não tem como. Né? Não tem. E voltando lá que você falou dos medalhões, é muito importante esse carinho que eles têm com as crianças para deixar vivo isso, né? Essa questão do futebol, porque eles olham para eles, né? Se espelham neles, né? Sim. Então, assim, é muito importante quando, né? Para deixar vivo isso. Porque precisa surgir novos Ronaldos, né? Novos fenômenos, tem que surgir, né? Para o futebol se manter lá em cima. Exato. Então, assim, é muito importante esse carinho deles, né? E até mesmo do pessoal da Varja, porque tem muitos aí que joga, né? Mesmo que não joga no profissional, mas é muito famoso lá. Sim. E é muito bacana esses encontros aí, independente de onde esteja jogando. Eu não assisti o jogo, mas eu vi pelo Instagram. Foi um jogo lá em Diadema, que o Flora foi jogar em Diadema, algum torneio lá, alguma coisa. Eu vi no Instagram até da Liga de Diadema, que os caras publicaram lá. E agora teve o evento também a final lá no Pacaembu e tal. O Flora, vocês como pai, vocês recebem muitos convites também, assim, para ele participar de torneios, de campeonatos, de jogos extra Corinthians? E como que é isso? Ele pode participar de alguns eventos, não pode? Como que funciona essa questão? Então, Thiago, isso é até tem até polêmica no meio, né, nessa questão no meio do futebol, que se chama o futebol paralelo, né? Certo. O mundo paralelo. É o futebol que não é jogado dentro dos clubes, né? Uhum. Você não está representando a bandeira do seu clube. Então, eu acho que para as crianças é bacana, desde que seja feito com uma responsabilidade, porque tem um clube por trás, né? Uhum. Tem alguém ali que tem clubes que tem um investimento na criança, né? Então, né, tem todo um respaldo ali que você tem que ter ali, né? E que você tem por trás, né? E esse futebol paralelo, eles acontecem, né? Principalmente nessa idade deles aí, né? Futsal, campo, e os convites surgem aos montes. Uhum. Tem muito convite. O Flora mesmo recebe, eu vejo os meninos aí, devem receberem muito também, mas o Flora recebe muito convites. Nem sempre a gente consegue estar, né? Até porque a gente, como eu te falei, tem responsabilidade, vocês têm que se avaliar muitas coisas, né? Sim. Porque qual é o campeonato, que tipo de campeonato, não dá para sair colocando em qualquer campeonato. Sim. Mas sempre que podemos, a gente participa de uns campeonatos, né? A gente informa o Corinthians que ele vai participar e tudo mais, mas tem que ter uma responsabilidade, né?
Até por questão de se machucar, Sim. né, e outras coisas também. Mas assim, ele sempre que possível ele participa de um ou outro ali campeonato, mas é muito os convites. Não dá para atender todo mundo, né? Mas quando possível a gente comparece e participa, porque faz parte também no auxílio à evolução. Sim. O paralelo, ele não pode ser desprezado, não. Acho que ele é importante. Ajuda também, né? Ajuda, porque vai jogar... Ele sai um pouquinho daquele ambiente de comodismo ali que ele já está acostumado e vive outras realidades também, né? Com outros jogadores também, outras experiências também, né? Até porque, dependendo do treinador que o jogador tem no clube, onde é um treinador muito autoritário, onde não pode isso, não pode aquilo, o paralelo é o meio de eles encontrar liberdade. Entendi. Ele vir e voltar naquele futebol que a gente falou, raiz. Sim. Ele voltar a respirar, que pra mim é o verdadeiro futebol, sabe? É uma liberdade com responsabilidade. Flora, uma marca hoje, um garoto de destaque, considerado por muitos, assim, torcedores do Corinthians, assim como eu. É uma grande promessa. A gente cria, né, muita expectativa e não vê a hora dos anos se passarem pra ter ele jogando lá no profissional, com a arena lotada e tal. Mas se amanhã ou depois ele vira e fala, pai, não quero mais jogar futebol, quero fazer outra coisa da minha vida. Através dos estudos aqui eu percebi que eu tenho um dom pra fazer outra coisa, eu quero mudar de profissão. Como que o Flávio reagiria? Eu vejo muito isso, né? Essas perguntas. Tem uma coisa assim, que às vezes assim, eu até acho engraçado, vou até fugindo um pouco, é aquela questão assim, muitos jogadores talentosos acabaram não vingando e os que não eram, vingaram. E é sempre esse mesmo discurso. Só que nunca se falam. E o jogador talentoso que realmente foi e vingou. Aí quando você pega exemplos, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Falcão no futsal e tudo mais, aí não. Esses aí, vamos falar de quem não vingou. Tem as exceções. A normalidade é que o menino já vem indicando, apontando que tem condições para chegar. Mas lógico, no meio do caminho tem diversos fatores. O próprio clube não corresponder com a sua responsabilidade de cuidar daquele garoto, de potencializar esse garoto. Quando você não potencializa esse garoto, você não dá as ferramentas para ele trabalhar, ou joga ele lá, cria uma planta, espera crescer. Não, tem que ter um trabalho. Quando não tem esse trabalho, pode ser um dos motivos que o garoto também não chegou. Exato. Pode ser um Flora, pode ser um Basílio, pode ser quem for. Mas com relação a isso, eu sou bem tranquilo, porque é o que a minha esposa fala. Ele tem que estar preparado, não pro futebol, mas preparado para a vida. Ela não abre mão da escola. Se a gente não deixar aqui um jogador de futebol, que não é o principal, a gente vai deixando uma boa pessoa, um bom ser humano. E isso que é o mais importante para nós. E se ele quiser amanhã chegar em mim e falar, papai, quero ser um advogado, papai, eu quero ser um mecânico, papai, eu quero ser um médico. Esse mesmo esforço que eu faço hoje na correria com ele pro futebol, vai ser o mesmo ou mais ainda para essa nova profissão que ele pensar em fazer. Aqui não tem medo nenhum disso. Por isso, às vezes eu chego a ser até um pai chato, né? Às vezes eu converso com o treinador, converso com o pessoal, porque às vezes os treinadores, os diretores, eles têm que olhar o lado do pai também, entendeu? O pai tá nessa loucura, tá nessa correria. Porque tem diferença, né? Daquele pai que chega lá só para tomar cerveja no clube e aquele pai que tá na correria pelo filho dele. O estresse, né? É maior para aquele pai que tá com o trabalho sério mesmo. Agora o outro que só vai pro clube para tomar cervejinha, ele tá tranquilo. Tudo pra ele tá bom. Eu mesmo, se eu tiver incomodado com alguma coisa, com o que está acontecendo com meu filho, eu vou falar. Tenho que questionar. É que eu te falei, não é uma árvore que vai pôr no água e vai crescer sozinho ali, não. Tem um trabalho a ser feito. Eu tenho minha obrigação como gestor da vida do meu filho, nesse momento que ele precisa de mim, de cobrar. Porque muitos pais, às vezes, ficam com medo. Só que tem que lembrar que é uma troca de favor. O clube vem com uma estrutura e você vem com o seu bem mais precioso. Essa troca. Não há de um clube pensar, eu tô vindo com uma estrutura e você aceita qualquer coisa. Aqui não. Você vem com a sua estrutura e eu tô vindo com o meu bem mais valioso. E nós dois vigiamos esse crescimento. Nós dois, alinhados, vamos seguir esse crescimento. Quando você falha aqui, me dá todo o direito de cobrar aqui. Que é uma troca. Nós estamos no mesmo tamanho. Corinthians é muito maior que o Flora. Sim, o Flora é um jogador, é uma criança. O Corinthians é uma estrutura imensa. Só quando se trata do amor de um pai pro filho, o clube, ele se torna muito pequeno. E isso é qualquer pai. O seu filho é o bem mais precioso que você tem. E o clube, por maior que ele seja, nós estamos em igualdade. Porque você está dando o seu bem mais precioso e o clube, em troca, dá uma estrutura. E é uma conversa, um diálogo para poder
fazer o melhor pro teu filho ir. Quando isso e parceria não dá mais certo, aperta-se a mão e tá tudo certo. O menino não correspondeu, ou o clube não tá correspondendo e tá tudo certo. Agora não se pode deixar achar que o clube pode tratar teu filho do jeito que quer, ou você achar que é maior que o clube e querer tratar o clube de qualquer jeito. O clube é uma bandeira linda, é uma bandeira maravilhosa e que tem que ser respeitada. E seu filho é a sua joia, tem que ser respeitado também. Pra mim, se ele não quiser ser jogador e ele falar pra mim que quer ser outra coisa, batedor de figurinha, bafo de figurinha, sei lá o quê, eu vou correr com ele. Mano, a vida passa tão rápido, Thiagão. Exato. Sabe por quê? Porque daqui a pouco ele tá adulto. E independente de questões financeiras, de tudo, se seu filho gosta daquele clube, simpatiza com ele e você tem como de correr com ele nos sonhos deles, não coloca nada na frente, deixa ele ser feliz lá. Muitos pais ficam nessa loucura de querer vestir camisa de time grande a qualquer custo. Às vezes você tá fazendo até um mal pro teu filho. Seu filho tá nas condições, é o momento de você colocar o seu filho lá por causa de rede social, é o momento de seu filho tá num clube gigante só para você poder ficar tirando foto falando que seu filho tá em tal lugar. Os pais, eles deveriam olhar para isso, olhar assim, meu filho tem condições de estar ali? Ou eu vou trabalhar ele aqui tranquilamente, no momento certo ele vai entrar. Não vou queimar etapas. Não vou queimar etapas. Às vezes, o Flora tá lá, o fulano tá ali, eu tenho que estar lá também. Meu, tem todo um caminho. Porque às vezes você chega lá, vai ficar ali 1 ano, 2 meses, sei lá, 1 mês, e até acaba sendo dispensado. Eu vi muitos aí disputando competições, levantando medalhas, e hoje tá sem clube. Hoje voltou pro clube pequeno. Não que é vergonha de voltar a iniciar de novo, mas às vezes pode se evitar. Prepara o filho para ele chegar no momento certo. Até porque no clube grande, querendo ou não, eles falam que não tem, mas há cobrança que é automática, a camisa já te cobra. Exato. Por mais que são crianças, já tem uma cobrança. Uma coisa é um menino errar um chute que joga no timinho da escolinha da rua. Uma coisa é o menino errar um chute jogando pelo Corinthians, pelo Palmeiras. Já tem muitos olhares em cima dele. É rede social. Tem vídeo do Flora aí com 5 milhões de visualizações. Onde você coloca seu filho? Hoje, muito se dá valor a ser campeão, a troféu, a medalha. E pouco se fala do aprendizado, da evolução. Então eu vejo muitos pais empolgados nas finais, muito pais empolgados se o filho chegou na final ou não, mas nem se perguntou como que ele chegou ali. Se ele chegou preparado, se ele chegou com um bom aprendizado, mas o importante é o troféu. Então assim, eu sempre tive com o Florinha. Se você perguntar para ele, ele vai falar para você. Uma das medalhas mais importantes dele foi uma de 3º lugar, onde ele teve o melhor aprendizado. Esse papo aí, eu tô na final. Final você chega com chutão, você chega empurrando, você chega sem futebol, você chega... Tem várias finais aí que você vê. O peso da camisa também faz você chegar, né? Mas como você chegou? Como esse treinador, ele estava querendo só o troféu, usar seu filho só pro troféu? Ou ele preparou teu filho para a próxima etapa? Porque esse treinador, às vezes, vai ficar por ali mesmo. Sim. O seu filho vai. Só que quando ele chegar lá na frente, será que ele está preparado? Será que os fundamentos corretos foi passado para ele? Ou só foi passado os fundamentos de final? Exato. Para ganhar campeonato? Então, um dos motivos, até assim, a gente conversou com a questão do futsal, é isso também, sabe? A gente entender um pouco mais o que poderia acrescentar pro Flora e não só competição. Porque você vai lá, por exemplo, no futsal, fomos campeões, ganhamos do Palmeiras, ganhamos de não sei quem. Legal, isso é muito bom às vezes pro treinador, pro diretor, mas pro seu filho, pro clube, mas pro seu filho não é importante aquilo. Só que o pai se empolga. O importante pro seu filho é a evolução. Como eu te repito e te falei, eu vi vários amiguinhos do Flora que ganharam finais em cima do Flora, jogando pelo adversário, pelo rival. Uhum. E hoje esse menino nem no clube tá mais, tá sem clube. Não foi preparado para segurar quando chegasse a concorrência dele no próprio clube, sabe? Uhum. Então, como ele não foi preparado, quando chegou um menino melhor que ele, ou mais preparado, tomou a posição dele. Então o pai tava tão preocupado com a questão do campeonato, que nessa idade é besteira. Lógico, por exemplo, a gente posta alguma coisinha ou outra ali, que nem o Flora lá, campeão da Copa Cidade de São Paulo. É um momento bacana e tudo, mas não é mais importante do que a evolução, do que o aprendizado. Pode ser no futsal, pode ser no campo, prioridade o aprendizado, prioridade a formação, não a competição. A competição deixa para os treinadores aí, eles levantar troféu, os diretores, porque muitas das vezes o troféu ele garante cargo, né? Uhum. Ele garante cargo para os caras. Exatamente. Ele garante cargo. Só que assim, para as crianças, isso não importa. Então os pais não podem cair nessa cilada. Às vezes você tá vendo seu filho aí de 6, 7 anos sendo campeão e todo empolgado, mas a pergunta que eu te faço, como tá o aprendizado? Como tá evoluindo? Enquanto tá ganhando, tá bom. A partir do momento que ganhar, ele é dispensado.
Porque, infelizmente, e sem hipocrisia, as crianças são tratadas como mercadoria. Hoje você vale, amanhã você já não me serve. Hoje você me serve e amanhã você não me serve. Exatamente. Sigam as nossas redes sociais aí, @AD4L Podcast. Florinha, espero te conhecer, mano, um dia. Ó, tô mandando um doce aqui pra você, hein? Papai vai levar aí um docinho. Esquecendo aqui, não posso, não vai brigar comigo. Mandar um abraço pra ele, né? Pro Florinha. E aí, Flora. Pro irmãozinho Isaac. Pra Paula. Beijão.